Queridos, bem-vindos de volta para a gente finalizar então nessa segunda parte, a lição 181. Eu tive que sair um pouco antes, então a gente não vai ser muito longo essa segunda parte, tá? E a gente de novo, então, volta para a mente. Volta para a sala de aula junto com Jesus e com o Espírito Santo, para que eles nos guiem nesses estudos e a gente se entrega com sinceridade, entregando toda a nossa capacidade de aprender esse curso, a nossa disponibilidade, mesmo que seja pequena em muitos de nós ainda. Jesus está sempre dizendo que nos é pedido muito pouco, né? Só uma pequena disponibilidade, então vamos fazer aquela respiração mais profunda para a gente acalmar os pensamentos, sair do mundo, sair do sonho e ir de volta para a mente, junto com Jesus e com o Espírito Santo. Estabelecemos mais uma vez a meta da paz, para que tudo que a gente aprenda aqui seja utilizado somente pelo Espírito Santo para cumprir o seu propósito para nós, que é o despertar do sonho. Despertar do sonho de pecado, culpa e medo. E voltamos aqui então, gente. Lembra que eu terminei a parte 1 dizendo que o professor Ken estava comentando algo aqui que nos deixaria muito curiosos, porque ele diz que essa próxima parte, esse próximo parágrafo da lição, ele diz que quase todas as pessoas caíram na armadilha do que Jesus vai descrever agora. E a gente vai ver o que é. Um dos maiores obstáculos ao êxito tem sido o envolvimento com as tuas metas passadas e futuras. Tu tens te preocupado bastante, reconhecendo o quão extremamente diferentes são as metas propostas por esse curso em relação àquelas que tinhas antes. E também ficaste consternado diante do pensamento deprimente e restritivo de que, mesmo que venhas a ter êxito, inevitavelmente perderás o teu caminho de novo. A gente se sente deprimente mesmo quando a gente pensa que a gente tá toda hora escolhe o ego, escolhe o Espírito Santo e cai, escolhe o ego de novo, né? Bom, mas vamos ver o que o professor Ken vai comentar desse parágrafo. Muitas pessoas lamentam: eu nunca vou aprender esse curso. Sim, porque a gente parece que dá um passo para trás e um passo para frente e 4 para trás, não é assim? Me digam como é que vocês estão aí na prática, se não é assim. Muitas vezes eu me pego pensando, gente do céu, nessas alturas do campeonato eu não podia mais ter esse tipo de comportamento, porque eu acredito que no momento que eu realmente entregar minha mente é instantâneo. Eu não vou mais atacar, nem me auto-atacar. Mas, no entanto, eu continuo me pegando, escolhendo o ego, e muitas vezes acontece isso. Então, só que já não estou mais na fase de pensar que eu nunca vou aprender esse curso. Não, eu continuo porque, no fundo, eu sei que não tem outro resultado. Eu posso até demorar para entregar, para deixar de ter medo do amor de Jesus, mas eu sei que tudo já aconteceu. Eu acredito no que Jesus diz aqui. Eu sei que tudo já aconteceu, que a gente já voltou para a mente, que a gente já parou de sonhar. Então,
eu sei que tudo já aconteceu, que a gente já voltou para casa e tal. Da onde a gente, na verdade, nunca saiu, mas voltamos da nossa viagem de consciência, né? Mas eu tenho esses tropeços. Então, o professor Ken diz que muitas pessoas lamentam: eu nunca vou aprender esse curso. Como eu poderia jamais perder meu monstruoso ego? Por breves momentos, talvez, mas então ele volta com toda certeza. Em breves momentos, talvez a gente, né, consegue ir para a mente certa, pensar, ter aquele instante santo, e aí com certeza, às vezes no minuto seguinte a gente já voltou a escolher o professor errado novamente. No entanto, o professor Ken diz aqui, tudo o que elas realmente fazem é tornar o ego real, dizendo a Jesus na sua cara que ele está errado e elas estão certas e seu curso não funciona. Porque muitas vezes a gente tá ali esperando que o mundo vai mudar, que esse sonho ainda pode ter salvação aqui. Porque no fim das contas esse mundo ainda é maravilhoso, a vida é maravilhosa. Olhem só as cadeias de montanhas, aquela coisa toda que a gente pensa, sempre pensou que tinham sido criadas por Deus, né? E é mais ainda, que a gente ainda pensa, talvez ele funcione para todos os outros. Elas poderiam dizer, mas certamente não funciona para mim. Bom, o professor Ken teve muitos alunos, né? E com toda certeza muitos deles, inclusive, falavam isso com ele. Talvez elas saiam por aí acusando outras pessoas, mas não faz diferença se elas odeiam a si mesmas ou aos outros. É importante, portanto, que elas reconheçam o que fazem com o curso. A teimosa insistência em que ele não funciona. Jesus está errado e elas estão certas. Esse conceito-chave do ego é a fundação do mundo que fizemos. Provar que Deus está errado e preferir estar certo a ser feliz. A gente faz isso o tempo todo, é só o reflexo. Não é? A gente não faz isso o tempo todo? A gente não compra briga, a gente não compra discussão, a gente não... para provar que a gente está certo. Nas mínimas coisas. Às vezes em coisas tão tolas do tipo, ah, mas fulano tá dizendo isso e isso e isso nesse texto. E o outro interpreta de outra maneira e aí um quer provar pro outro que o outro tá errado. Então nas mínimas coisas, gente. Nas mínimas, nas coisas mais bobas. Das bobas às mais sérias. É tudo a mesma coisa, né? Então, vamos voltar aqui na lição. Então, que justamente Jesus estava dizendo, né? Que a gente acaba ficando consternado diante do pensamento deprimente de que mesmo que a gente tenha êxito, inevitavelmente a gente perderá o caminho de novo, né? E aí ele pergunta, como isso poderia ter importância? Eu nem sei se é isso que vai vir adiante, mas nesse sentido eu digo de novo o que eu já falei antes, que eu não penso que eu não vou conseguir, porque eu já sei que tudo já aconteceu e a gente já conseguiu, né? Mas vamos ver. Então, como isso poderia ter importância, eu ficar percebendo que eu dou um passo para frente e 4 para trás? Eu já cheguei, a gente já chegou de volta, a gente já voltou da viagem de consciência, de que a gente tirou a consciência da mente e colocou num corpo, num mundo de imagens.
No instante santo, você percebe a tolice do ego. Quando você diz que não pode aprender um curso em milagres porque ele é difícil demais, você afirma que o ego está vivo e bem e que o tempo é real. Talvez eu possa aprender um curso em milagres, mas certamente não nessa vida. Esse comentário aqui é para ti, mãe. Talvez eu possa aprender um curso em milagres, mas certamente não nessa vida, pois não existe tempo suficiente para desfazer minha culpa. Não que ela diga isso, né? Não que a minha mãe diga que não existe tempo suficiente para desfazer a culpa, mas sim para ela conseguir perdoar, né? Perdoar, a gente acha que é o mais difícil, né? Uma vez que entretenha tais pensamentos, você sabe que se identificou com o ego porque seu sistema de pensamento de separação sempre se manifesta como tempo. De novo, tá? Por que a gente acha que a gente não vai ter tempo suficiente nessa vida para aprender um curso em milagres, desfazer a culpa, perdoar os equívocos dos irmãos, os pecados dos irmãos ou os nossos próprios, para que a gente consiga se curar de alguma doença ou de, enfim, qualquer problema que seja. Então, se a gente está tendo esses pensamentos de que a gente não vai ter tempo suficiente nessa vida para aprender um curso em milagres, é porque você se identificou com o ego, porque o sistema de separação só se manifesta no tempo. Então a gente está dando realidade para o ego, é isso. No entanto, o instante santo está fora do tempo, no qual você dá um passo atrás e olha com Jesus para o quanto seu ego parecia monstruoso, percebendo no seu novo ponto de vantagem que ele é realmente nada. Com certeza, o ego pode realmente parecer gigantesco para nós aqui no sonho. No entanto, dentro do instante santo, ele não é nada além de um pensamento de sonho, sem nenhuma realidade além dele. Então, observe sua resistência em dar um passo para fora do sonho, desapegando-se dos problemas, preocupações e apegos especiais. Na verdade, de todas as experiências corporais. No entanto, olhando para o nosso ser com Jesus, podemos dizer: isso é o que a figura de sonho, que chamo de eu mesmo, está fazendo. Quando eu penso que eu não vou aprender esse curso nessa vida, que eu vou ter que ter quantas vidas a mais para voltar para cá e aprender esse curso, no mesmo instante a gente tem que pensar isso. Isso que a figura de sonho, que chamo de Ana, está fazendo. Essa figura de sonho chamada Ana. E como um observador desta figura, você não pode ser essa figura. Quem está observando a Ana? Esse ser, esse tomador de decisões que está observando a Ana, sabe que ela é uma figura, então não pode ser quem eu sou. Então, de novo, Jesus pergunta: como isso poderia ter importância? Mas o passado se foi. O futuro é apenas imaginário. A gente imagina o futuro, não é real. Essas preocupações não passam de defesas contra uma mudança no atual enfoque da percepção. Nada mais. Mais uma vez, o professor Ken chama a nossa atenção.
Fique ciente de que sua preocupação com seu fracasso de aprender um curso em milagres aqui nessa vida, quer seja o de outra pessoa ou o seu próprio, ou qualquer fracasso, né? Quer seja o seu ou de outra pessoa, uau, é uma defesa contra o instante santo, no qual sua identidade egóica iria desaparecer. Mais uma vez, gente. Fique ciente de que sua preocupação com seu fracasso é uma defesa contra o instante santo, no qual sua identidade egóica iria desaparecer. Nosso medo assume a forma quem eu seria sem meus problemas, mágoas ou doenças. Isso aqui é psicoterapia pura, né, gente? Psicoterapia pura. Porque eu tava saindo daqui, lembra que eu parei a parte 1 do vídeo porque começaram a me ligar da escola da minha filha? Ela tá resfriadinha, então ela insistiu em ir pra escola e só que ela tava bem. Aí só que lá começou muita gritaria na sala de aula, começou a ficar com dor de cabeça, aquela coisa, e então me chamaram na escola, né? E mais uma vez a minha filha resfriada pela 1000ª vez no ano, né? Porque também aqui no sul a gente tem muita mudança brusca de temperatura. Um dia tá verão, quer dizer, de manhã tá verão, tá inverno, no meio da manhã tá outono, de meio-dia tá verão. E assim é. E aí depois começa a cair, no final da tarde vira inverno de novo. Então eu tava pensando, indo pra lá pra escola buscar ela e pensando justamente isso, né? Mas o quanto eu me sentiria inútil, quanto peso cairia nas minhas costas se eu não tivesse que correr com a minha filha, se a minha filha não vivesse doente, eu ia ter que ter outras responsabilidades que agora eu não posso assumir porque vira e mexe ela tá doente. Então, quer dizer, no fundo, bem profundamente no inconsciente, a gente sempre acha que de alguma maneira, em algum nível, a gente tá ganhando com a doença. Porque quem sabe eu não me chamaria para outras responsabilidades que eu não consigo assumir, não sei assumir, não me sinto capaz de assumir, porque eu tenho a desculpa que tenho um filho pequeno para correr atrás, porque vira e mexe, né? No meio do dia eu tenho que largar tudo que eu tô fazendo e sair correndo que nem eu fiz antes, né? E assumir compromissos que de repente não seria possível eu largar no meio para correr e buscar minha filha na escola, né? Essas coisas. Então, assim, de alguma maneira, em algum nível, eu acho que eu ainda ganho com isso. Até que ponto, né? Então, eu tava pedindo, Espírito Santo, corrige esse meu pensamento equivocado, que em algum nível possa estar encontrando algum ganho em a minha filha ficar doente toda hora, né? E a gente deixa de ser hipócrita, olha para o ego, porque o ego foi feito para destruir, os relacionamentos especiais são feitos para destruir. Quem já leu o livro do professor Ken, Pais e Filhos, né? Tirou a cortina. Aquele negócio de pais e filhos, que os pais com os filhos é só amor. Tem, sim, como é que a gente diz?
a potencialidade da gente se entregar para o instante santo, entregar os nossos relacionamentos especiais para o Espírito Santo purificar e torná-los relacionamentos santos. Mas na maioria das vezes que os nossos egos estão funcionando aqui no sonho, é pais e filhos se atacando, se agredindo. E isso aí, quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem. Vamos tirar as máscaras do ego, né? E assumir que isso acontece. Então, o que a gente vem ganhando com as dificuldades com os filhos? Se a gente não olhar para essa hipocrisia do ego, a gente não consegue entregar para o Espírito Santo, porque a gente não tem consciência que o ego está atuando ali. Então eu fui indo lá para a escola pedindo para o Espírito Santo corrigir a minha mente, que ainda está encontrando ganhos com toda vez que a minha filha adoece. Agora me abri com vocês aqui, vocês que foram meus psicoterapeutas. Mas eu tenho certeza que alguém aí do outro lado se identificou. Então eu vou repetir. Então, o medo do ego, né, assume essa forma. Quem eu seria sem meus problemas, mágoas ou doenças? Quem eu seria sem tudo o que me definiu no meu passado? Dito de outra forma, quem eu seria sem um ser espaço-temporal, definido por um passado pecaminoso, um presente culpado e um futuro amedrontadoramente repleto de punição? Essa passagem repetida elabora esse medo no contexto da crença do ego no inferno. Capítulo 15. Como é desolador e desesperador o uso que o ego faz do tempo, e como a aterroriza, pois sob a sua insistência fanática para que o passado e o futuro sejam a mesma coisa, jaz escondida uma ameaça muito mais insidiosa à paz. O ego não faz propaganda da sua ameaça final, pois quer que seus adoradores ainda acreditem que ele pode oferecer-lhes uma saída. Mas a crença na culpa necessariamente leva à crença no inferno e sempre o faz. A única maneira na qual o ego permite que o medo do inferno seja vivenciado é trazendo o inferno para cá, mas sempre como um antegosto do futuro. Pois ninguém que se considere merecedor do inferno pode acreditar que a punição terminará em paz. Não há como escapar do medo no uso que o ego faz do tempo. Pois o tempo, de acordo com seu ensinamento, não é nada além de um instrumento de ensino para compor a culpa até que ela abranja tudo, exigindo vingança para sempre. Repetindo aqui, gente, a única maneira na qual o ego permite que o medo do inferno seja vivenciado é trazendo o inferno para cá. Caramba, deixa eu tirar essas sombras aqui do rosto. Pronto. Seguindo aqui com o professor Ken. Então, tudo isso é o contexto da crença no inferno, né, trazida pelo ego. No entanto, o Espírito Santo pode desfazer esse par de trindades profanas, pecado, culpa e medo, passado, presente e futuro,
se nós apenas escolhermos o instante santo. O presente muda seu foco de percepção. Essa passagem também é do capítulo 15, mas aí agora com outro foco, mudando o foco de percepção, né? O Espírito Santo quer desfazer aquilo tudo que o ego faz, de trazer pra gente experienciar o inferno aqui, né? Ele quer desfazer tudo isso agora. O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro, que não existem. Não há medo no presente quando cada instante salta claro e separado do passado, sem que a sombra do passado alcance o futuro. Cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente. E o presente se estende para sempre. É tão bonito e tão limpo e tão livre de culpa que nada existe nele além da felicidade. Nenhuma escuridão é lembrada e a imortalidade e a alegria são agora. Deixamos essas limitações sem sentido de lado por um momento. Não olhamos para crenças passadas e aquilo em que acreditaremos não interferirá em nós agora. Entramos no tempo da nossa prática com uma única intenção: contemplar a impecabilidade interior. Somos solicitados a deixar de lado, apenas por um momento, não para todo sempre. E quando entramos no instante santo, somos alegremente capazes de ver a impecabilidade interior. Reconheceremos que perdemos essa meta se, de alguma forma, a raiva bloquear o nosso caminho. E no manual de professores, no que é a paz de Deus, Jesus explica que a forma mais segura de se livrar da paz é ficar zangado, que é precisamente o motivo pelo qual ficamos zangados. Justamente é para se livrar da paz mesmo. A raiva não brota dentro de nós de forma espontânea. É uma resposta que escolhemos ativamente para manter a ameaça da paz de Deus longe de nós. Quem não aí? E ele coloca um pouquinho mais dessa passagem do que é a paz de Deus, né, do manual de professores. A paz de Deus nunca pode vir aonde está a raiva, pois a raiva necessariamente nega que a paz exista. Quem considera a raiva justificada de qualquer modo ou em qualquer circunstância, proclama que a paz não tem significado e tem que acreditar que ela não pode existir. Nessas condições, a paz não pode ser achada. Seguindo aqui, e se os pecados de um irmão nos ocorrerem, se a gente perceber os pecados de algum irmão, o nosso enfoque estreito restringirá a nossa vista e voltaremos os olhos para os nossos próprios equívocos, que magnificaremos e chamaremos de nossos pecados. Então, quando nós mudamos para o fogo estreito do ego, vemos apenas o pecado como real e, em última instância, o vemos em nós mesmos, porque ele é exatamente a mesma coisa. O seguinte trecho precedeu a importante passagem que citamos acima na dinâmica compartilhada de culpa e autoculpa, capítulo 11. As fases iniciais dessa reversão são muitas vezes bastante dolorosas, pois à medida em que a acusação é retirada do que está lá fora, há uma forte tendência a ancorá-la no que está dentro. É difícil, à primeira vista, reconhecer que isso é exatamente a mesma coisa,
pois não há nenhuma distinção entre o que está dentro e o que está fora. Assim, por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem de apontar, observar, perceber pecados no irmão, assim por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo as nossas mentes a mudarem de enfoque, dizendo: não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Então, meu foco não está em confiar em você porque você é uma pessoa tão boa, mas em perceber que, mudando minha percepção de você, reflita uma mudança de percepção em mim. Eu, portanto, reconheço a outra forma de olhar, que acontece alegremente quando seguro a mão de Jesus e entro no instante santo. Também usaremos esse pensamento para nos manter a salvo durante o dia. Não buscamos metas a longo prazo. Então, como Jesus está dizendo, você não precisa pensar sobre voltar ao céu. Seu foco está apenas em mudar sua percepção por breves momentos durante o dia. Damos pequenos passos, escolhendo diariamente os sonhos felizes de perdão do Espírito Santo que vão nos levar gentilmente para casa. Mas um passo a cada vez, né? À medida que cada obstrução parecer bloquear a visão da nossa impecabilidade, buscamos apenas fazer cessar, por um instante, a miséria que o enfoque sobre o pecado trará, o qual, se não for corrigido, permanecerá. Um Curso em Milagres enfatiza que fiquemos cientes das obstruções. Vermos alguém, até mesmo Jesus, como separados de nós, e nos lembrarmos de que o especialismo não vai nos tornar felizes, pedir ajuda a Jesus, no entanto, vai ajudar, conforme olhamos com ele para nossos bloqueios, a visão. Lembre-se, essa passagem vem do capítulo 16. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdade, mas é necessário buscar o que é falso. E também não pedimos fantasias, Jesus diz, pois o que buscamos contemplar está verdadeiramente presente. Não pedimos fantasias por ver a impecabilidade no irmão e em nós mesmos. Isso não é fantasia, pois o que buscamos contemplar é verdadeiramente presente. A ideia não é virá-los ao redor dos outros, né? Aquela negócio de santo e anjo, ou banhá-los em luz. Você não precisa inventar histórias. Apenas fique consciente de quanto você quer provar que Jesus está errado, tornando alguém mais responsável por sua infelicidade. Tente não ter pensamentos santos, nem impor uma visão de santidade sobre você mesmo ou outra pessoa. Em vez disso, deixe Jesus guiá-lo através das nuvens de obstrução dentro da sua mente, gentilmente levando-o além delas, para a paz que realmente está lá. A gente cai muito nesse equívoco de querer ficar inventando historinha e fazendo visualização, imaginar nosso irmão cheio de luz, não sei o que. Não, nada disso. A gente só precisa entregar isso, a nossa vontade de ver a impecabilidade no irmão e em nós mesmos, entregar a Jesus, entregar ao Espírito Santo. Eles vão nos guiar para que isso aconteça. Não é algo que a gente faz conscientemente, intelectualmente, imaginando cenas, imaginando formas. Não é. É de mão dada com Jesus e com o Espírito Santo. É eles que vão pegar da nossa mão e nos guiar de como
as coisas vão ser feitas, são eles que fazem, a gente não faz nada. Sabe aquela passagem? Decide por mim. Até fiz essa postagem hoje. Decide por mim. E à medida em que o nosso enfoque vai além dos equívocos, contemplaremos um mundo totalmente sem pecado. Quando tudo o que quisermos ver for apenas isso, quando isso for tudo o que buscamos em nome da verdadeira percepção, os olhos de Cristo serão inevitavelmente nossos. E o amor que Ele sente por nós também se tornará nosso. Isso será a única coisa que veremos refletida no mundo e em nós mesmos. Quando tudo o que quisermos ver for apenas isso. O mundo real, um mundo totalmente sem pecado, não é um lugar físico, mas a mudança total da mente do pecado para o amor, atingido quando o instante santo se torna nosso único instante. Conforme nós lentamente permitimos que Jesus seja nossos olhos, temos vislumbres dele. Apenas vislumbres, porque ainda estamos amedrontados demais. No entanto, estamos aprendendo que o pecado que vemos em outra pessoa reflete o pecado que percebemos em nós mesmos. Reconhecer que todas as questões com relação ao pecado são as mesmas nos leva à percepção verdadeira do Espírito Santo. Gente, já fiquei com as bochechas rosa de novo, vermelha no caso, né? Deixa eu ver, eu vou sair e volto. Acho que melhorou. Então, de novo. Reconhecer que todas as questões com relação ao pecado são as mesmas nos leva à percepção verdadeira do Espírito Santo. Nessa passagem do capítulo 21. Pois cada uma o quê, né? Agora ficou meio solto. As questões, né? Pois cada questão pergunta se estás disposto a trocar o mundo do pecado pelo que o Espírito Santo vê, já que é isso que o mundo do pecado nega. E, portanto, aqueles que olham para o pecado estão vendo a negação do mundo real, sem pecado, né? Apesar disso, a última questão acrescenta o desejo por constância ao teu desejo de ver o mundo real. Constância no desejo de ver o mundo real. De tal modo que esse desejo venha a ser o único instante que tens. O mundo que outrora proclamou os nossos pecados torna-se a prova de que somos sem pecado. O mundo se torna uma sala de aulas, lembrando-nos gentilmente de quem realmente somos. No mundo real, nossa percepção é dirigida somente pela luz gentil que escolhemos como nossa realidade. Como é docemente capturado no poema inicial da Ellen, O Mundo Real. Vamos lá. Onde as estrelas são sem forma, mas sua luz permanece e brilha para sempre, onde o sol perdeu seu calor cauterizante e, no entanto, ainda retém um brilho gentil e eterno que mantém todas as coisas em paz e doçura. E os raios de cada coisa viva se estendem para atingirem todas as outras coisas vivas, e delas para seu Criador, onde, quando pétalas caem e folhas se deterioram, o perfume e as cores das flores vêm, preservados para sempre frescos e adoráveis. E a canção dos pássaros permanece, embora suas asas estejam quietas.
Aqui, todos virão para descansar, sua jornada quase concluída, e ouvem a voz de Deus, reconhecendo o seu Filho. Essa é as dádivas de Deus, do poema da Ellen, né? Então, o mundo que outrora proclamou os nossos pecados torna-se a prova de que somos sem pecado. E o nosso amor por todos aqueles para os quais olhamos atesta a nossa memória do santo ser que desconhece o pecado e que nada poderia conceber fora da sua impecabilidade. Buscamos essa memória ao voltarmos as nossas mentes para a prática de hoje. Não olhamos nem para frente, nem para trás. Olhamos diretamente para o presente. Eu não me agarro aos pecados passados, nem ao futuro amedrontador, pois o instante santo transcendeu o tempo. Meu foco permanece no amor de Jesus, pois só isso é importante para mim. Desse amor, eu olho para fora, para um mundo que parece transformado. Meus olhos veem e o que viram antes. Meus olhos veem o que viram antes, mas minha experiência mudou. Meus olhos veem o que viram antes, mas minha experiência mudou. Outro dos poemas iniciais de Ellen, A Luz Interior, descreve nossa percepção da luz radiante do amor conforme olhamos através do tempo para o presente eterno. Virá o tempo em que o tempo será sem significado e o lugar não está em lugar algum. Todos os nossos conceitos esperam apenas seu fim designado. Eles conservam um sonho sem dimensões. Na porta do céu, eles são meramente deixados de lado, diante da resplandecência da luz interior. Então, não olhamos nem para frente, nem para trás, olhamos diretamente para o presente e depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora. A nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus. Nesse instante, a nossa vontade é uma com a sua. E quando nos unimos a Jesus no instante santo, refletimos nossa unicidade com Deus. E essa experiência de paz e libertação da ansiedade vem quando liberamos nossas mágoas, a essência do nosso relacionamento com Ele. E é isso, meus queridos. Essa é a prática de hoje, da lição 181. É a gente contemplar a impecabilidade no irmão e em nós mesmos. Então, a gente se prende naquele exercício que Jesus diz quando a gente cai em tentação de julgar e de acusar e de tornar alguém culpado, alguém pecador, né? Se não o outro, até nós mesmos. Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Uma feliz prática para vocês, com muita paz, no instante santo, com Jesus e com o Espírito Santo. A gente se vê amanhã. Gratidão por estarem comigo até aqui. Tchau, tchau.